Sim, é isso mesmo que você leu no título. A Marinha da França interceptou embarcações brasileiras do crime organizado, que por sua vez agora age como um estado paralelo que não desafia somente o próprio Brasil, mas também outras potências militares. E é aquilo, se o governo brasileiro não resolve o problema, tem um presidente aí que está afundando uma embarcação atrás da outra. E neste vídeo eu vou explicar também isso para quem quer realmente entender o que está acontecendo, como que essa guerra declarada ao narcoterrorismo por Donald Trump pode ser um dos maiores triunfos da história da política norte-americana e como isso vai influenciar não só o Brasil, mas outros países da América do Sul, que são vítimas do crime organizado, dos cartéis e dos guerrilheiros. Sejam todos absolutamente bem-vindos a mais um vídeo de geopolítica do canal Vamos Falar de História. A Marinha da França interceptou no último dia 22, nas proximidades da Ilha da Madeira, duas embarcações brasileiras que haviam partido do litoral de Santa Catarina transportando mais de 7 toneladas de cocaína. A operação, batizada de Renascer, foi conduzida em cooperação com as forças policiais de Portugal. Segundo a matéria publicada pela revista Oeste, ao todo 10 brasileiros foram presos, todos sem antecedentes criminais. A Interpol estimou o valor da carga em 7 milhões de euros, aproximadamente 48 milhões de reais. As autoridades ainda não determinaram o ponto exato da costa catarinense de onde as embarcações zarparam. A interceptação ocorreu em alto mar a cerca de 1.000 quilômetros de Lisboa. Após a interceptação, os tripulantes foram levados a Portugal, onde permanecerão sob custódia enquanto avançam os trâmites legais. 5 deles já passaram por audiência e tiveram a prisão preventiva decretada. A investigação foi conduzida pela Unidade de Combate ao Tráfico da Polícia Judiciária Portuguesa, com o apoio do Centro de Análise e Operações Marítimas. O esquema previa a entrega da droga em alto mar para embarcações de alta velocidade responsáveis por levar a carga até a Península Ibérica, ponto de distribuição para outros países europeus. De acordo com o comandante Ricardo Sagrandia, da Marinha Portuguesa, a operação demandou um esforço significativo. Foram percorridas 3.935 milhas náuticas, aproximadamente 7.280 quilômetros e mais de 339 horas de atuação contínua. A operação Renascer contou com a participação integrada de Brasil, Portugal, França, Estados Unidos e diversos organismos internacionais de segurança, reforçando o caráter multinacional do combate ao narcotráfico no Atlântico. É importante ressaltar que a Marinha dos Estados Unidos, há alguns meses atrás, interceptou e abateu uma embarcação de bandeira brasileira a mando do próprio governo de Donald Trump. O episódio ocorreu em alto mar nas proximidades do continente africano. A embarcação transportava cerca de 3 toneladas de cocaína e estava atuando a serviço do narcotráfico internacional. Isso aconteceu no contexto da chamada Operação Narcovela, que inclusive estava sob o comando da Polícia Federal e resultou no desmonte de uma organização criminosa internacional. E a guerra contra o crime organizado, contra o narcotráfico na América Latina, volta a ser o centro das atenções da política externa dos Estados Unidos, principalmente sob o governo de Donald Trump, que vê essa estratégia como uma grande vitrine de seu mandato. Para Washington, a expansão dos cartéis latino-americanos não é apenas um problema criminal. Trata-se de um vetor de instabilidade hemisférica capaz de corroer democracias, financiar grupos armados e ameaçar diretamente a segurança interna norte-americana. Ao reafirmar o compromisso de sufocar as redes de que operam entre a Amazônia, os Andes e o Caribe, Trump busca consolidar um triunfo político baseado em resultados concretos, interceptações recordes, operações internacionais coordenadas e pressão diplomática sobre governos considerados lenientes com o crime organizado. A estratégia norte-americana se apoia em 3 pilares: operações marítimas e aéreas de longo alcance, cooperação com as autoridades sul-americanas e sanções internacionais contra agentes estatais ou paraestatais envolvidos no tráfico. E esse tripé projeta o poder norte-americano de maneira direta, mas acaba exigindo que os demais países latino-americanos reajustem a sua postura nessa nova fase da guerra antidrogas. O recado é claro: Washington está disposto a agir com ou sem consenso regional e espera que seus parceiros façam o mesmo. No sul do continente, o Brasil enfrenta o que analistas já classificam como a maior
transformação do crime organizado em sua história. Facções como o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da capital deixaram de operar apenas em favelas e penitenciárias. Hoje são redes transnacionais que controlam rotas de desde a fronteira com a Bolívia, o Peru e a Colômbia, até os portos de Santa Catarina, Ceará e São Paulo. E a interceptação da Marinha Francesa é apenas um dos muitos sintomas que evidencia como o Brasil se tornou uma rota estratégica, um fluxo direto do narcotráfico global. E a pressão norte-americana, nesse contexto, funciona como força externa que estimula o governo brasileiro a reforçar sua atuação. Trump tem interesse direto em que o Brasil rompa financeiramente as bases logísticas das facções, não apenas por motivos de segurança hemisférica, mas porque as rotas brasileiras alimentam uma fatia considerável da que chega aos Estados Unidos via México e Caribe. E ao mesmo tempo, uma cooperação mais intensa entre Brasil e Estados Unidos pode fortalecer operações conjuntas na Amazônia, ampliar o rastreamento de embarcações e gerar avanços tecnológicos na investigação criminal. Contudo, essa colaboração exige equilíbrio político. O Brasil busca evitar a imagem de alinhamento automático a Washington, preservando a autonomia diplomática. O Paraguai, por sua vez, vive um cenário tão complexo quanto. O país é um dos principais centros de lavagem de dinheiro do continente e abriga grupos que operam como ponte entre facções brasileiras e cartéis bolivianos e colombianos. E a fronteira seca entre Ponte Porã e Pedro João Cabadeiro é uma das mais violentas da América do Sul, marcada por execuções, disputas territoriais e tráfico de armas. Para Trump, o Paraguai representa um elo intermediário que precisa ser fortalecido institucionalmente para quebrar o fluxo financeiro que sustenta o narcotráfico. E as recentes ações de cooperação entre FBI, DEA e autoridades paraguaias caminham justamente nesta direção. Na Colômbia, a lógica é diferente, mas igualmente desafiadora. A Colômbia permanece dividida entre o esforço estatal de manter a paz pós as Farc e a ascensão de dissidências guerrilheiras que se financiaram por meio da em as regiões de Cauca e Narino, dominadas por grupos guerrilheiros como o Estado-Maior Central e o Exército de Libertação Nacional, estão entre as maiores produtoras de folha de coca do mundo. Para os Estados Unidos, garantir que a Colômbia não volte ao auge da violência dos anos 90 é peça fundamental do tabuleiro geopolítico americano. Trump, inclusive, já sinalizou apoio a operações mais agressivas contra os grupos armados, retomando elementos do antigo Plano Colômbia, que combinava financiamento militar, erradicação de cultivos e cooperação de inteligência. E esse realinhamento regional promovido pelo governo de Donald Trump acaba gerando um efeito cascata. Países que antes tinham postura mais ambígua agora tratam o narcotráfico como ameaça militar e não apenas policial. O combate ao crime organizado deixa de ser questão doméstica e se transforma em instrumento de diplomacia, negociação e pressão internacional. Para Washington, derrotar ou ao menos enfraquecer substancialmente as redes de cocaína latino-americanas representaria um triunfo histórico. Para a América do Sul, porém, o impacto é ambivalente. Ao mesmo tempo que fortalece ações de segurança e cooperação internacional, expõe fragilidades estruturais, pressiona governos a tomar partidos e pode redefinir a dinâmica da soberania na região. Em um continente marcado por assimetria de poder, a guerra ao narcotráfico torna-se não apenas uma disputa contra o crime, mas um campo estratégico onde se decide a própria influência dos Estados Unidos no século XXI. Mas eu quero saber realmente qual é a sua opinião. O que o Brasil deve fazer para realmente conseguir acabar com as facções criminosas aqui em nosso território? E você, concorda com o punho de aço como o Trump está lidando com as embarcações do narcotráfico no Caribe? Comente aqui embaixo seu ponto de vista para a gente debater, é muito importante. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo, para você que deixou o seu like, para você que se inscreveu. Se Deus quiser, somente se Deus quiser e permitir, nos veremos muito em breve aqui no canal. Vamos falar de história. Fiquem todos com Deus e até mais.